Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade, onde a gente se reúne tanto para orar, enquanto comunidade, orar uns pelos outros, bem como também para ouvir a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus. E nessa oportunidade o Senhor nos concede a alegria de poder meditar sobre um tema bastante atual, bastante importante, que é o tema da depressão, né? É um assunto bem, diríamos assim, bem badalado, é um assunto bem atual, e eu quero rogar ao Senhor que nos abençoe por intermédio da sua palavra nessa oportunidade. A depressão, ela é um assunto atual porque tem atingido um número sem fim de pessoas nos nossos dias, e a gente tem observado que tem atingido não somente, e atinge não somente as pessoas não cristãs, mas também as pessoas crentes, salvas em Jesus. A depressão e a melancolia são problemas muito comuns e antigos na vida humana, e todos nós experimentamos, até certo ponto, algum tipo de depressão em alguma fase da nossa vida. Ela é atualmente a doença que mais afeta a humanidade, né? E o que tem levado a ser chamada de a doença do século, né? A doença do terceiro milênio. Quem escreveu antes da virada do século, né, dizia que a doença, né, a crise do século 20, né, quem está escrevendo, falando nos nossos dias, diz que é a doença do século 21. E eu não tenho dúvidas de que, falando sobre esse assunto aqui, a gente vai estar, sem sombra de dúvida, falando também sobre os irmãos, sobre as nossas vidas, porque essa doença é uma doença que nos afeta, é uma doença que nos diz respeito, né? Tecnicamente, essa doença ela é chamada de um estado profundo de tristeza e mau humor, né? E alguns sintomas são comuns dentro da depressão, como tristeza, né? Profunda apatia, inércia, desgosto para com a vida. Também temos a questão da indecisão, a perda de energia, a fadiga, a insônia, o pessimismo, a desesperança, o medo, baixa autoestima, autocrítica, o sentimento de culpa, a vergonha, o senso de indignidade, de desamparo, a perda de interesse no trabalho, a perda de interesse na espontaneidade, no sexo, nas atividades usuais, dificuldades de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades agradáveis e frequentemente perda de apetite. Isso de acordo com Gary Collins, no seu livro Aconselhamento Cristão, da editora Vida Nova. E tudo isso
são sintomas de melancolia, de depressão, de tristeza profunda, que atinge a muitas pessoas, talvez atinja a todos nós, né? E apesar de muitos cristãos negarem a possibilidade de ficarem depressivos, nós aprendemos ao longo da leitura bíblica que a graça de Deus, ela não nos isenta de passar por esse tipo de crise e de enfermidade. Apesar de sermos salvos em Jesus, nós não estamos isentos de passar por isso. E infelizmente, a gente também tem observado e percebido, ouvido que muitos têm interpretado a depressão apenas em termos espirituais, como se o estar nesse estado fosse sinal de pecado, sinal de desobediência a Deus, apenas isto. Porém, quando a gente vai para as páginas das Escrituras, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai descobrir que grandes servos de Deus sofreram com essas crises que a gente acabou de relatar, de relacionar aqui. A gente vai ver, por exemplo, Jó vivendo e passando por isso. A gente vai ver Moisés, a gente vai ver Davi, a gente vai ver Asaf no Salmo 73, a gente vai ver Jonas, a gente vai ver até mesmo Jesus. Paz, meus irmãos, experimentando um momento de melancolia, tristeza profunda e angústia na alma, no período do Getsêmani. Então, meus irmãos, tais exemplos expressam para a gente o realismo bíblico sobre a temática da depressão. Tá? E eu penso que a gente precisa atentar para esse assunto. Daí a necessidade de falar sobre ele. E hoje eu gostaria de falar a respeito da depressão na vida do profeta Elias, porque eu creio que podemos aprender muito da vida deste profeta. O próprio Elias não é apenas um profeta, mas ele é uma profecia para as nossas vidas. A sua vida é uma profecia para nós, a sua experiência é uma profecia para cada um de nós. E nós vamos aprender aqui como que Deus trata com amor, cuida com amor aqueles que passam por momentos na vida de depressão, momentos depressivos. Então, a experiência desse profeta serve para a gente de instrução. A experiência desse profeta mostra para a gente o quanto nós podemos viver situações como ele passou, porque ele não era diferente de nós. Ele era homem de paixões semelhantes às nossas. Ele era homem de experiências semelhantes às nossas. E se ele era um homem extraordinário, um servo de Deus acima da média, e viveu o que viveu, por que a gente estaria isento de viver isso? Então, eu queria atentar para essa passagem bíblica de 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao 18, para pensar com os irmãos sobre a depressão do profeta Elias. Antes de ler o texto, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, a gente também vai estar projetando aqui no slide, mas abra sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Antes de lermos, eu queria apenas destacar algumas coisas importantes antes de a gente ler a passagem. A história do profeta Elias, ela é uma típica história de alguém que entra em depressão profunda, aquela que chamamos de depressão suicida. Tá? Esta depressão pode levar o ser humano ao desejo de dar cabo da sua própria vida. Ela pode levar o ser humano a isto. Um homem
no estado de depressão em que viveu o profeta Elias, é sim um suicida em potencial. E a gente vai ver por quê. Então alguém define depressão como sendo um buraco, um fundo do poço, ou ainda o fim do túnel. Na verdade, quer dizer que é um estado de alma, de profunda aflição, de grande aperto, de grande pressão psicológica. Parece um estado de crise, aparentemente sem saída. Sem saída. Uma tristeza tão grande que parece sem limite, sem alívio. Um desânimo, uma vontade de não fazer nada, de não ser nada. Pessoas com esse tipo de crise têm uma enorme inclinação para a fuga da realidade, para o desespero. E as evidências mais comuns do início de uma depressão, como a gente já viu aqui, os sintomas, são o desânimo, o abatimento, o desejo de parar com tudo, a desmotivação para qualquer coisa. Alguém com esses sintomas pode estar entrando numa caverna existencial, a qual é chamada pelos especialistas de depressão. E é exatamente isso que eu quero pensar com os irmãos. Como foi que Elias, sendo um profeta, um homem de Deus, um grande, extraordinário homem de Deus, entrou nessa situação? Vamos ler o texto? Vamos ler a passagem bíblica? Leia comigo. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com tua vida como fizeste a deles. Quando ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou no deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto ou um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Verso 8. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor para nos falar por meio da sua bendita e poderosa palavra. Curva a sua fronte, por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos na tua santa e bendita presença, Senhor. Queremos, com a ajuda do Senhor, pensar, refletir, meditar acerca da tua bendita e poderosa palavra sobre esse assunto tão importante, sobre esse assunto tão atual, que é a questão da depressão, e esta depressão na vida do teu filho, do teu profeta, o profeta Elias. Nos ajude, nos ensine, Senhor, nos instrua, Senhor, por meio da sua palavra, e que o nosso coração possa ser acalentado por Ti, que o nosso coração possa ser edificado por Ti, enquanto somos alimentados pela Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bem, a passagem que nós lemos fala de como Elias viveu a experiência de esgotamento emocional e espiritual. Mas o que o levou a esse estado de crise? O que houve com o fiel e corajoso profeta do Senhor para que ele chegasse nessa situação? A passagem que a gente leu vai nos mostrar, dentro do seu contexto, à luz do seu contexto, que após uma grande vitória sobre os 450 profetas de Baal, o que Elias conseguiu, com grande coragem, com grande fé no seu Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que depois de ele conseguir a vitória sobre esses profetas, agora o profeta guerreiro, ele sucumbe amedrontado diante das ameaças de uma mulher chamada Jezabel. Ele vai para a caverna da depressão com uma vontade enorme de morrer, uma vontade enorme de fugir da vida. E o que levou ele a esse estado deplorável? Vamos examinar a história deste fantástico homem de Deus, porque ele com a sua história nos ensina, nos faz aprender como que às vezes a gente passa por momentos como estes de depressão, de crises existenciais e emocionais.
porque essa pode ser até a sua história, essa história de Elias pode ser muito semelhante à sua própria história de vida. Então, o que levou esse profeta a essa situação? Como Elias, eu e você, podemos, num grande desejo de servir a Deus, num grande desejo de fazer a obra de Deus com amor, com fidelidade, nós podemos nos esgotar emocionalmente. E talvez aqui entre nós hoje tenha uma pessoa ou outra que esteja num momento de depressão, esteja deprimido, esteja sem motivação para a vida, esteja sem motivação para a existência, numa crise existencial, numa caverna existencial, da qual você não vê saída, da qual você não vê esperança de sair dali. Então a gente vai juntos, encontrar em nome do Senhor Jesus, como Elias encontrou o caminho para fora da caverna existencial, o caminho para longe da situação de depressão. Mas antes de a gente chegar na forma como Deus tratou o profeta Elias dentro dessa situação, a gente tem que fazer o percurso de como ele conseguiu chegar lá, como que foi que Elias chegou nessa situação, por que que ele entrou em crise depressiva, como Elias foi capaz de entrar nessa situação. A gente precisa pensar então, primeiro no seu estado, na sua circunstância, no seu contexto de depressão, para depois então vermos como Deus tratou o profeta, e isso tudo à luz da palavra de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui nessa passagem é que Elias, ele entrou em crise depressiva porque ele estava cansado, ele estava profundamente cansado fisicamente, embora não quisesse admitir. Por quê? Porque os últimos tempos da vida de Elias tinham sido tempos de muitas atividades. Como nós dissemos, ele enfrentou sozinho um exército inteiro de Baal. E certamente os dias que antecederam aquele grande encontro foram dias de grande tensão emocional, de grande esforço físico. E Elias deveria ter ficado muitas noites, quem sabe, sem dormir, preocupado com aquele desafio no qual Deus, através de fogo sobre o altar, mostraria que era realmente Deus, e Baal seria desmascarado diante de todas as pessoas que ali assistiriam aquele pequeno ou grande espetáculo. E o fato é, irmãos, que isto certamente fora minando as forças físicas e forças emocionais do profeta. As grandes atividades fazem isso. A atividade constante, o ativismo, o exercício de muitas coisas pode trazer a gente a um cansaço, a uma fadiga, a um enfado, e muitas vezes a gente não quer admitir, a uma estafa, a uma realidade de profundo cansaço emocional, esgotamento emocional, físico também. Então, vejam que os dias que antecederam ao grande evento já traziam para ele todo esse esforço. Então chega o grande dia, ele teve que sozinho dar conta de 450 inimigos, de 450 apóstatas, 450 hereges, sozinho. Olhem comigo, por favor, o capítulo 18, versículos 45 e 46. Só virar a página, versículos 45 e 46. Em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Irmãos, como se já não bastasse todo esse esforço que ele fez, após a vitória contra os profetas de Baal, Elias entra em oração para que a chuva volte a cair sobre a terra. E ele tinha orado para que não chovesse, e agora ele entra em oração para que chova. Então todo o povo saberia que Deus, e não Baal, é o Senhor de todas as coisas e soberano, inclusive sobre a chuva. E quando os sinais de chuva surgiram no firmamento e finalmente começa a chover, o rei Acabe entra em sua carruagem e vai para Jezreel. Elias, ainda no vigor do Espírito Santo sobre sua vida, sai correndo atrás dos cavalos de Acabe, correndo, e passa à frente e chega antes deles à entrada da cidade. E isso deixa qualquer um fisicamente esgotado. Mas o fato é que Elias não admite isso. Elias não descansa. A bem da verdade, irmãos, que a saúde espiritual, emocional e física de uma pessoa dependem de 3 coisas. Os irmãos sabem quais são? A gente já falou isso aqui uma vez na igreja, mas a gente vai repetir. 3 coisas. A saúde física, emocional e espiritual de uma pessoa dependem de 3 coisas que só precisam ser aplicadas dentro das suas realidades. Primeiro, boa alimentação. Segundo, exercício físico. Terceiro, descanso adequado. Na vida espiritual, na vida emocional e na vida física. Essas 3 coisas precisam ser verdade na vida da gente. Só que Elias, estando cansado, não o admite. Um ser humano à beira do estresse, à beira da depressão, geralmente está cansado. E isto pode ser físico, pode ser emocional e pode ser espiritual. Não gostamos de admitir, irmãos, que estamos cansados. Para muitas pessoas, estar cansado significa fraqueza. Ah, não posso dizer que eu estou cansado, porque senão eu vou mostrar fraqueza. Ah, eu não posso dizer que eu estou cansado, porque senão eu vou mostrar insuficiência. Eu não posso dizer que estou cansado, senão eu vou mostrar que eu sou incapaz de prosseguir. E isso é tudo o que não queremos saber de nós mesmos, que estamos cansados, sobrecarregados, exaustos. Queremos dar sempre a sensação para os outros, irmãos, e para nós, de que tudo está bem, e que vamos dar conta da vida, dos desafios, vamos dar conta de tudo. Não é assim com você? É assim comigo muitas vezes. A gente quer dar uma de Deus, irmãos. A gente acha que consegue fazer tudo. Não queremos perder tempo descansando. Não achamos que precisamos de recreação. Não achamos que precisamos de lazer com os amigos ou a família. Tentamos nos convencer de que isso é coisa para gente desocupada, ou cuja vida não é importante na sociedade. Gente desocupada que descansa. Gente séria, gente firme, trabalha. Só que, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não que ele precisasse, mas para nos dar exemplo, o próprio Deus descansou. Como é que eu e você não vamos descansar? A gente precisa descansar. A gente precisa ter um tempo de descanso. Sem contar alguns outros
de nós que gostamos de mostrar para todo mundo que somos pessoas viris, somos pessoas firmes, sólidas. Realmente há gente que não acredita que pode merecer descanso. E o contrário também é verdadeiro. Há alguns de nós que gostamos de mostrar para todo mundo que a gente está cansado, esgotado, sobrecarregado. Há pessoas que, ao contrário, também acredita que merece aplauso, que merece aprovação, que merece mostrar o rosto abatido, que merece das pessoas algum tipo de misericórdia, de compaixão, não sei, de pessoas que cheguem perto dela e dizem assim: ah, que coitadinho, né? Parece que tem gente que precisa disso, né? Tem gente que precisa disso. E aí você mostra o tempo todo que está desfalecido, e a pessoa: como é que você está? E ele vai sempre com aquela resposta da galinha da Angola. Conhece a resposta da galinha da Angola? Não? Tô flaco. Ele tem uma vida claudicante e tem uma canção na sua boca, que é a canção da galinha da Angola. Tô flaco. Por exemplo, é um marido que vive reclamando o tempo todo que está cansado. Minha esposa, por exemplo, sempre reclama disso. Ou melhor, eu reclamo para ela sempre falo. Que espera que todo mundo em casa lhe valorize pelo excesso do seu trabalho. Ninguém vê o que eu estou fazendo e tudo mais. Um professor sente-se recompensado quando alguém chega perto dele, olha o seu semblante e diz assim: o senhor parece estar cansado, o senhor está trabalhando demais. Um pastor, né, que quando chega recentemente, um tempinho atrás, um ano atrás, né, basicamente, eu recebi uma visita na minha casa de alguns irmãos aqui da igreja, que, percebendo o meu esgotamento, né, o meu cansaço, foram lá. Que bom, que maravilha, que bom que sempre fosse assim. Nem sempre é. E eu também não posso ficar o tempo todo, né, demonstrando fraqueza para que os irmãos façam isso. Porque quanto mais a gente faz isso, parece que mais a gente murcha, mais o semblante, para parecer 2 vezes mais cansado do que o outro imagina. Aí vive uma vida de fraqueza, de abatimento. E parece que para alguns isso é um ponto alto do seu currículo. Mas o fato é que não há méritos em se viver esgotado. Nem para aqueles que tentam esconder, nem para aqueles que demonstram isso de uma forma exacerbada. A gente precisa ser equilibrado. E a gente encontra pessoas assim o tempo todo, que está à beira da depressão, não admitem, ou tentam esconder, ou simplesmente sucumbem. Então é importante que saibamos quais são os nossos limites, irmãos, a fim de que, quando nós os atingirmos, busquemos repouso, busquemos descanso, busquemos refrigério, busquemos férias. Cada pessoa tem a sua capacidade de suportar a vida. Uns se cansam primeiro, outros suportam mais. Cada pessoa precisa conhecer a si mesma. Faça uma leitura da sua própria vida e veja se você está precisando descansar. E não espere chegar num estado de depressão para descansar. Sentiu, percebeu? Descanse. Descanse. Mas a gente vai ver que Elias, ele não estava só cansado. Ele também estava decepcionado com o resultado do seu esforço. Pode parar para perceber depois. Elias estava decepcionado com o resultado do seu esforço.
Olhem para os versículos 1 a 3 do capítulo 19. Veja comigo, por favor, aí. Versículos 1 a 3. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. O profeta Elias, irmãos, como a gente viu, ele havia enfrentado os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e após essa grande exibição de poder de Deus no Monte Carmelo, onde o fogo caiu do céu quando ele orou, e os profetas de Baal foram destruídos, sabe o que ele pensou depois disso? Que tudo iria mudar, que toda a circunstância mudaria. Ele pensou que todos se converteriam ao Deus de Israel. Jezabel e Acabe se curvariam e confessariam que somente Deus é o Senhor, e um grande avivamento aconteceria em Israel. Era isso que passava na mente, no coração do profeta, que depois daquele grande poder de Deus sendo manifestado, um avivamento aconteceria. Enfim, ele cria que sua missão seria um sucesso. Afinal, eles viram o fogo de Deus cair do céu, e uma grande manifestação do poder de Deus. Teria outra coisa para acontecer senão eles se converterem por completo, mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Se lermos novamente os versos que acabamos de ler, versos 1, 2 e 3, veremos que nada mudou no coração da esposa perversa do rei ímpio Acabe, que na verdade era ela quem dirigia o culto a Baal. Jezabel, pelo contrário, ao invés de se converter, se enfureceu ainda mais com o episódio do Carmelo, e depois, como consequência do episódio, quis matar o profeta. Ela quer dar cabo da vida do profeta Elias. Quando estamos decepcionados com o nosso esforço, nós também entramos em depressão. É a ideia da religiosidade. Eu faço tanto e não recebo nada em troca. Entramos em depressão quando temos a sensação de que nossos esforços em algum empreendimento estão sendo inúteis. Eu faço e pouco resultado eu tenho. Nós estamos o tempo todo sendo tentados a isto. E isso acontece em várias áreas da vida do ser humano. A nossa luta para manter um relacionamento muitas vezes nos leva à decepção. Os nossos esforços para manter um emprego, muitas vezes que não nos levam a nada, podem nos levar à decepção. A luta para comprar a casa própria, que não resulta em sucesso, pode nos levar à decepção, pode nos levar à frustração. Enfim, muitas das coisas para as quais nos esforçamos tanto, quando não tem um final que a gente espera, pode nos conduzir à depressão, porque isso abate a nossa alma, isso frustra as nossas expectativas. Então nós corremos o risco de nos rebelarmos contra Deus e começarmos a achar que Ele, Deus, é injusto conosco, ou que Ele não faz nada para mudar a nossa própria história. Ele não está nos contemplando, Ele não está nos vendo. Você não está vendo a minha situação, Senhor? É assim que muitas vezes a gente vive e passa
por determinadas situações da vida. Elias passou por esse momento. E foi por isso que ele reclamou com Deus e de Deus. Foi por isso que ele se sentiu injustiçado. Olhem os versos 4 e 9 comigo, por favor. Ele disse assim: mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha o verso 9, agora comigo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: que fazes aí, Elias? Que fazes aqui? Percebam os irmãos que ele estava pedindo a morte. A depressão de Elias o levou a desejar a própria morte, irmãos. Olhem bem comigo, um homem de Deus que tinha feito algo extraordinário, tremendo para Deus, agora quer morrer. Ele quer morrer. Isto quer nos ensinar que a depressão não é brincadeira, é coisa séria. Quantas e quantas carreiras ministeriais, quantas e quantas abençoadas carreiras ministeriais chegam ao fim por causa da depressão. Eu não posso falar por questão de ética, igreja, pessoas e nomes, mas eu recentemente soube de um pastor titular de uma igreja que largou a igreja. Recentemente, isso acontece aos montões, mas alguém mais próximo que largou a igreja, entregou, pediu demissão da igreja, entregou. Ele não foi afastado, ele entregou. Ele passou um tempo afastado, mas depois entregou a igreja e falou assim: eu não quero mais. E se você perguntar onde ele está hoje, ele largou tudo, abandonou tudo, porque estava num profundo estado de depressão. Mas, irmãos, a gente precisa aprender que essa crise pode ser tratada, pode ser curada a tempo, antes que isso aconteça. Porque, como a gente disse, essa situação ela pode ser geradora de sentimentos malignos, maléficos, que se manifestam não somente num dar cabo da própria vida, como em muitas desistências psicológicas que levam à tragédia familiar, à tragédia social, à tragédia espiritual. Algumas pessoas em depressão não chegam ao ponto do suicídio, mas podem matar seus sonhos. Algumas pessoas em depressão matam seus ideais. Algumas pessoas em depressão matam suas emoções. E não são poucas as pessoas que a gente conhece, mesmo crentes, cujas emoções parecem estar mortas, cujos sonhos parecem estar mortos, pessoas que não sonham mais, cujos ideais parecem estar mortos. E quem mata sonhos, mata a própria razão da existência. Quem mata ideais, quem mata projetos, quem mata emoções, acaba vegetando, não vivendo, não desfrutam da vida plena em Cristo Jesus. Quem mata ideais, quem mata sonhos, quem mata emoções, mata o que impulsiona a vida. Mata tudo o que está em seu redor, inclusive famílias, inclusive amigos. Não tem, não possuem relacionamentos duradouros, vive uma vida insuportável. Aí chega nesse ponto: tira minha vida, Senhor, não quero mais viver. Nós temos que ter muito cuidado.
E eu vou dizer para os irmãos que a maior morte, a mais terrível de todas, não é nem necessariamente aquela pessoa ou aquela morte, aquela morte física em si, emocional em si, social em si. Mas a pior morte de todas é a morte espiritual. Porque a depressão leva sim a pessoa depressiva e deprimida a experimentar a morte de Deus. E esse é um problema muito sério. Neste estágio, o ser humano não crê que Deus possa fazer nada para ajudá-lo. Nesse estágio, a pessoa não crê que Deus possa socorrê-lo. Neste estágio, a pessoa desiste de Deus. Nesse estágio, a pessoa mata a sua própria alma, na sua própria alma, qualquer semente divina que possa habitar o seu coração. Por isso que o salmista sempre dizia para si mesmo, para a sua própria alma: ó alma, por que está abatida assim? Espere em Deus, calma, fica tranquila. O salmista sempre conversava consigo mesmo. E é a partir daí que, como Elias, se começa a procurar cavernas. E pessoas sucumbem às vezes nas drogas, porque as drogas surgem como uma espécie de esperança, de esconderijo, de ídolo psicológico e emocional. Para os não tão jovens, as pessoas se afundam muitas vezes nas bebidas alcoólicas, na caverna do alcoolismo. Muitos outros tipos de cavernas se apresentam dando uma falsa impressão de que se encontrou refúgio, se encontrou segurança, se encontrou esperança, se encontrou conforto, mas não se encontra conforto nesses tipos de caverna. Por algum tempo se tem a sensação de que se encontrou uma saída. E o homem, por exemplo, desempregado, crê que consegue viver na caverna do alcoolismo. A esposa traída também consegue viver na caverna do alcoolismo. O jovem inseguro, o jovem infeliz, o jovem frustrado e decepcionado com a vida ou com alguma coisa que lhe aconteceu, acredita que a caverna das drogas sempre é o seu escape, caverna da prostituição, do relacionamento fácil. E somente quando Deus surge e chama para fora da caverna, como ele fez com o profeta Elias, é que se percebe que caverna é sempre caverna e não serve para outra coisa que não seja para uma segurança temporária ou para uma prisão perpétua. Então tome muito cuidado quando as decepções da vida lhe empurrarem para as cavernas deste mundo. Muito cuidado quando as decepções que você enfrenta, por conta dos seus esforços, não serem correspondidos, o resultado não for aquele que foi o esperado. Cuidado quando tudo isso te empurra para determinadas cavernas deste mundo, porque isso pode ser um sinal de depressão. Um sinal de depressão. Outra coisa, Elias estava se sentindo ameaçado. Ameaçado. Se você for ler os versículos 2 e 3, você vê que uma mulher o ameaça. Ele tinha vencido muitos homens sozinho, combatido com muitos homens sozinhos, mas agora ele foge de uma mulher, uma única pessoa. Havia uma ameaça contra ele, e esse foi um dos outros motivos que o levaram à depressão. Até crianças podem sofrer de depressão, você sabia disso? Se sentirem ameaçadas, se sentirem inseguras, se sentirem pressionadas, coagidas, maltratadas. Eu não sei se você sabia, mas um grupo de crianças foi resgatado durante a guerra do Vietnã por soldados americanos. E essas crianças foram levadas para um acampamento
onde elas recebiam tratamento médico, atendimento médico, alimentação, abrigo. Mas algo estranho acontecia com algumas dessas crianças durante a noite. Elas não dormiam. Elas não conseguiam pregar os olhos. Elas ficavam acordadas e num visível estado de ansiedade e depressão, tristeza e solidão. Até que uma psicóloga foi chamada e resolveu o problema. Ela colocou durante as noites seguintes um pedaço de pão nas mãos de cada uma delas. E sabe o que aconteceu? Acabaram-se as noites sem dormir. Todas as crianças passaram a dormir como anjos. Sabe qual foi a explicação da psicóloga? Foi simples. As crianças não dormiam, se sentiam ameaçadas pela possibilidade de no dia seguinte não terem o que comer. Por quê? Porque elas haviam passado grande fome no período de guerra. Grande fome. Mas bastou que elas tivessem comida nas mãos, o que garantiria o saciar da fome no dia seguinte, para elas voltarem à tranquilidade e dormirem o sono tranquilo. Já não se sentiam ameaçadas pela fome. Podiam dormir. Há muitas pessoas que nos ameaçam e, como consequência disso, nos deprimem. A falta de emprego pode ser ameaçadora para um chefe de família que tem responsabilidades, que tem compromissos, que sabe que a família precisa comer, precisa vestir, precisa ser educada, precisa ter moradia, precisa ter remédio na hora certa, numa necessidade. Uma pessoa pode entrar num estado terrível de ameaça. A culpa pode ser um fator ameaçador para alguém que cometeu um erro grave e que tem medo de ser castigado a qualquer momento. Nós precisamos fazer a leitura e perceber o que tem nos conduzido a esse estado, a esse sentimento de ameaça, que muitas vezes nos conduz à depressão. Coisa muito séria, irmãos. E aí a gente vai mais uma vez perceber as evidências, mas agora especificamente na vida do profeta. Como que a gente percebe a depressão na vida do profeta para a gente chegar no ponto final? Em primeiro lugar, a gente vê que há no profeta Elias, por conta de todas essas situações que eu apresentei aqui, uma confusão emocional. Versículos 3 e 4, acompanhem por favor. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto, um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. A depressão, ela sempre vem acompanhada de alguns sintomas. E não é fácil identificar alguém que está nesse estado de debilidade psicológica. Essa situação pode nos enganar. Mas Elias, ele evidencia alguns sintomas que são de grande importância conhecermos, porque pode nos ajudar na nossa própria história, na nossa própria vida. E o que a gente percebe em primeiro lugar? É essa confusão. O versículo 3 mostra Elias fugindo para não morrer. Ele está lutando para salvar a sua própria vida da fúria da Jezabel. Mas no verso 4, ele está querendo morrer. Olha a confusão emocional. No verso 3 ele foge para não morrer. No verso 4 ele pede a morte. Olha que coisa. Chega a fazer uma oração, irmãos.
Tem gente que chega a orar pedindo a morte. E ainda bem que Deus não ouve essas nossas orações. Ainda bem que Deus não ouve alguns tipos de orações que a gente faz. Naquele estado de confusão emocional, sem saber bem o que queria, Deus não levou em conta as palavras do profeta. Como Ele também não leva em conta as palavras de muitas pessoas que estão na mesma situação que esse profeta. Esse estado de indecisão daquilo que se quer está sempre presente numa crise de depressão. Se seguem intervalos na vida em que ora se quer viver, ora se quer morrer, ora se quer ficar sozinho, ora não se suporta a solidão, quer ter pessoas. Esse estado de confusão emocional. Irmãos, eu já vivi situações assim, e já ouvi de pessoas que viveram situações assim, em que alguém em depressão se isola, e aí a gente não procura, reclama, mas se a gente procura também reclama, porque ela quer estar sozinha, é uma confusão emocional, ela não sabe o que quer, ela não sabe se ela quer ficar sozinha, isolada, ou não sabe se quer ter companhia, então você não sabe o que fazer, e às vezes tem gente que não faz nada, porque eu tenho medo. Será que eu chego perto? Será que eu não chego perto? Será que eu visito? Será que eu não visito? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a gente não sabe. A pessoa está num estado de confusão emocional. E esse estado da alma é quase desesperador, e algumas vezes se torna desesperador. O ser humano tem ao mesmo tempo pavor da morte e pavor da vida. Ele tem aversão de gente e tem carência de gente. Para alguém nesse estado, a morte pode ser ao mesmo tempo bem-vinda e ao mesmo tempo apavorante. E a vida pode também ser desejada e ao mesmo tempo também rejeitada. Olha que confusão. Todos nós, irmãos, já nos sentimos assim em alguma escala. Pode não ter sido uma crise de depressão profunda, agônica, né, de agonia, mas ficamos deprimidos durante alguns dias, talvez por algo de trágico, ou frustrante, ou decepcionante que nos aconteceu, e nessas horas não sabemos o que queremos. Nas horas de crise a gente não sabe, e não pode tomar decisão exatamente por isso, porque a gente não sabe o que quer. Um enorme vazio parece habitar a nossa alma quando a gente está nessa situação, gente. Oramos pedindo o que na verdade não queremos. A gente fala coisas da boca para fora, a gente pede coisas que a gente não sabe se a gente realmente quer. Reclamamos com Deus, nos queixamos com Deus, sem saber exatamente se temos razão para fazer aquilo. Nós desabafamos, nós gritamos, esperneamos. Então Deus finge, eu acredito, Ele finge que não nos ouve. Finge. E trata conosco como um pai, amigo, que sorri amorosamente de nossas dubiedades, das nossas capacidades dúbias, né, de pensar uma coisa e outra ao mesmo tempo, das nossas inconstâncias. Eu digo que muitos seres humanos, muitas pessoas são como a maré, né? A hora está cheia, a hora está vazia. Ou então como uma roda gigante, né? A hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Fica, né, nessa grande roda gigante. Mas Deus quer nos tirar dessa situação. Deus quer nos trazer para o equilíbrio. Deus quer nos trazer para uma saúde emocional, espiritual, física. Deus quer nos trazer para essa situação que Ele mesmo reservou para nós. Uma outra coisa que é evidência na vida de Elias é a questão da solidão intencional. Versículo 5. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu.
parte A diz isso. Ele desejou a solidão. Intencionalmente, ele desejou a solidão. O verso 3, também, do capítulo 19, diz que o profeta Elias levantou-se, foi para uma região de Judá chamada Berseba, despediu o rapaz, o seu servo, o seu moço, despediu o rapaz que o acompanhava e ficou sozinho. Isso, a solidão intencional, deliberada. O verso 4 deste mesmo capítulo nos mostra ele prosseguindo, caminhando sozinho, se assentando na solidão, debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto, debaixo de um zimbro, sozinho e dormindo. Ele decidiu que seria assim, ficar sozinho. Foi uma decisão dele. É aquele estado no qual não se quer ver ninguém, não se quer papo com ninguém. O que se quer mesmo é se trancar no quarto e ali curtir aquilo que a gente chama de fossa. Quem quer que queira ajudar naquele momento não será bem-vindo. Esse pode ser um estado no qual está mergulhada a alma de algumas pessoas aqui. Mas é o momento em que sempre acontece algo extraordinário da parte de Deus, se a gente perceber. Porque toda essa inquietação física, mental, pode sim ser substituída por um relaxamento total. E aí o homem dorme. Há uma diferença muito grande e brutal, e o Richard Foster coloca isso no seu livro, a disciplina Celebração das Disciplinas, da editora Vida. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solitude é uma disciplina espiritual, a solitude é coisa de Deus. É o estar sozinho para estar com Deus. É o estar sozinho para aquietar a alma e ouvir Deus. Essa solidão para estar com Deus tem um outro nome, chamado de solitude. Essa solidão não é ruim, ela é boa. Então observe que dentro dessa solidão que se busca, deliberada, que se quer estar sozinho, decisão pessoal, muitas vezes Deus pode nos conduzir a um relaxamento total. E nós podemos substituir a solidão pela solitude. E aí a gente dorme, aí a gente deita debaixo do zimbro, debaixo do arbusto. E aí a gente tem experiências com Deus, e aí a gente vê Deus enviando anjo para tocar a gente. E aí a gente vê Deus falando com a gente, dizendo: levanta-te, come. Nós precisamos, irmãos, perceber que essa solidão intencional, ela não pode matar a nossa relação com Deus. Essa solidão, Deus pode usar essa solidão para falar com a gente, mas a gente precisa, assim como Elias, deitar e dormir. E aí a gente percebe que ele foi também, como a gente viu, vencido pelo esgotamento físico, pelo cansaço. Nós já dissemos que a depressão tem as suas bases aí num grande esgotamento físico e mental, uma das suas causas aqui. Então a gente vai ver o profeta esgotado, só apenas como respaldo para aquilo que a gente falou. Ele não suporta mais ficar acordado. Uma grande fome estava com ele também. E aí um anjo lhe toca, ele olha para o lado, vê comida e come. E depois o que acontece? Vai dormir. Mas tem gente que não come. Tem gente que quer ficar dormindo o tempo todo.
Há um tempo atrás, eu fui procurado por uma família, que não é da nossa igreja, cuja a mãe da irmã estava num estado profundo de depressão. O pai percebeu a situação e não fez absolutamente nada, deixou a mulher sem comer durante mais de uma semana. Que é possível você ficar sem comer durante muito tempo, sem beber água não, mas sem comer sim. E a mulher já não estava comendo já há um bom tempo, não tomava banho, não saía do quarto escuro. E aí eles tomaram uma decisão desesperadora de ir lá e tirar a mãe daquela situação que eles não sabiam. E aí aconteceu algumas coisas não muito agradáveis depois disso. Eles foram lá em casa chorar comigo, pedir para que eu orasse, para que eu ajudasse. Eu entrei em contato com algumas pessoas, alguns amigos, enfermeiros, bombeiros, para poder tirar a pessoa daquela situação. E graças a Deus hoje ela não está mais naquela situação. Glória a Deus por isso. Mas a situação em que aquela mulher estava era exatamente essa. Ela estava trancada num quarto escuro, sozinha. Ela não queria contato com o esposo, nem com os filhos. Ninguém sabia da situação. Ela não comia. O caso dela era deplorável. Não tomava banho. Tudo por conta de um estado de depressão. Mas imagine os irmãos. Uma pessoa nessa situação, como também na situação de Elias, querendo ficar sozinha, se isolando, dormindo, de repente ela é tocada por um anjo. Ela olha para o lado, desperta, né? E o anjo fala assim: come. Ele olha para o lado, tem comida. Ele levanta, come, depois dorme de novo. Dorme de novo. Imagine que você fosse aí acordado por um anjo. Já imaginou isso? Um anjo te tocando, olhando, e você olhando para o lado e comendo. Você já imaginou isso? É bem diferente, né? Então, o susto que você viveria, o impacto que você experimentaria se tais acontecimentos ocorressem com você. Pois bem, parece-nos que tais acontecimentos não mexeram muito com Elias, não. E o anjo acordou, ele comeu, deitou. Daqui a pouco o anjo acordou ele de novo e ele está nem aí. Nem aí. Ele vê e ouve o anjo, vê, come a comida e volta a dormir como se tudo aquilo fosse extremamente normal. O seu esgotamento físico e psicológico o torna completamente insensível, incapaz de ter qualquer percepção daquilo que está acontecendo em seu redor. Tem um anjo, Elias. Tem uma provisão do seu lado, Elias, para sua fome. Come, bebe, levante. Mas ele come, bebe e dorme. O cansaço que geralmente acompanha a depressão, irmãos, pode nos tirar a sensibilidade. A fadiga que acompanha a depressão pode nos levar à letargia, à insensibilidade. Deus está falando, milagres estão acontecendo, bênçãos se acumulando na nossa história, e tudo o que queremos é dormir, é parar, deitar e dormir. Não conseguimos vibrar com os feitos de Deus na nossa história, não conseguimos perceber que a vida não está tão ruim, não conseguimos olhar para as coisas boas que Deus tem feito, e mesmo que tudo esteja indo bem, não conseguimos ver ou vivenciar aquele que deveria ser um momento de alegria para a gente. As pessoas no nosso redor não compreendem nosso abatimento, e isso se agrava. Mas Deus está vendo tudo, e Deus nos compreende, e Deus insiste conosco. Mesmo dentro da nossa própria caverna psicológica, Deus insiste com a gente, porque o texto diz que após comer e beber e descansar, Elias se refaz um pouco e volta a caminhar. Mas ao final de sua caminhada, ele entra numa caverna.
O versículo 9 vai dizer isso para a gente. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Ele ainda não está curado da depressão, ele ainda não está totalmente curado, ainda quer caverna, o que ainda mostra o estado de abatimento. A procura de uma caverna é sempre encontrada na experiência de uma pessoa deprimida, gente. É um retrato de sua alma. Ela quer um lugar, ela quer um sentimento no qual nada possa lhe ameaçar. Ela quer fuga, ela quer uma situação de aparente segurança, mesmo que seja uma prisão. Ela quer estar segura, mesmo que seja uma masmorra. Ela quer estar segura. Mesmo que se prive da liberdade de ir e vir, de falar, de tentar algo na vida, de arriscar a ser feliz, ela se sente menos mal e num estado de segurança, por que não dizer mediana ou medíocre, estando numa caverna. Gente assim não pode ser ou estar feliz. Ninguém que se encaverne e desiste do sol da vida tem motivos para viver. Se você que está aqui me ouvindo está nesse processo, ou conhece alguém que está assim, não desanime, porque agora, nesses pouquinhos minutos que nos restam, eu peço paciência para os irmãos para a gente concluir, nos vem o lado bom de tudo aquilo que a gente está tratando. Agora vem a parte boa de toda a história, porque nós vamos ver como é que Deus tira a pessoa dessa situação, como é que Deus restaura as pessoas que estão em depressão, como é que foi que aconteceu na vida do profeta Elias, e o que isso nos ensina. Nós vamos ver como é que Deus nos trata, e como que nós também temos que tratar uns aos outros. A gente vai ver que Deus, Ele restaurou o profeta Elias, e como é que Ele fez isso? Como que Deus restaurou o profeta na sua agonia, na sua crise, no seu desespero, na sua melancolia, no seu estado de tristeza profunda? Como é que Deus fez isso? Como é que Deus tirou ele dali? Como é que Deus restaurou Elias daquela situação, daquela circunstância? Então a gente vai pensar agora, nesses minutos finais, nisto. Primeiro, irmãos, Deus usou o silêncio quando Elias estava num ataque de ira. Deus usou o silêncio. Veja os versículos 4 a 7, versículo 10. Deus usou o silêncio. Depois você lê em casa. Mas o fato é que Deus ficou quieto quando Elias estava irado. Deus esteve com ele durante toda aquela caminhada. Deus estava ali, sem dizer absolutamente nada, sem cobrar absolutamente nada dele. Deus estava ali, ao lado dele. O anjo do Senhor estava ali o tempo todo, mas em silêncio. Silêncio. Observem o versículo 8. Olha o versículo 8. Ele se levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias andou até o monte Horebe, o monte de Deus, 40 dias e 40 noites, aproximadamente 320 quilômetros. Deus, todo esse tempo calado, mas cuidando do seu profeta, do seu servo. Deus o estava simplesmente amando naquele momento, porque tudo que um depressivo precisa não é de repreensão no primeiro momento, não é de confrontação no primeiro momento. Tudo que o depressivo precisa no primeiro momento é de amor. E muitas vezes esse amor se manifesta em silêncio. Silêncio. Não diga nada. Não cobre nada. Não o confronte. Simplesmente esteja em silêncio e amando no primeiro momento.
Isso acontece muitas vezes conosco. Deus fica quieto ao nosso lado, irmãos. Enquanto esbravejamos, enquanto reclamamos da vida, Deus está em silêncio. E a gente fica gritando: será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor... E Deus está em silêncio. Ele está ali. Ele está nos amando. E como eu disse anteriormente, Ele está fingindo que não nos ouve, entendendo nossa crise e esperando, em sua infinita sabedoria e misericórdia, a hora certa de falar conosco. Porque existe uma hora certa de falar. A gente precisa aprender com Deus, irmãos. Existe uma hora certa de falar. Não adianta você querer confrontar e falar na cara, na lata, naquele momento, tem que ser... Não, às vezes você precisa parar, ponderar, acalmar, para depois então falar. Silencia. Às vezes temos a sensação de que Ele não está, não é mesmo? Mas Ele está. Deus nunca nos desampara. Ele está vendo tudo e cuidando de tudo na nossa vida. Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Hoje, se você estamos vivendo uma situação difícil, tremenda, terrível, onde a gente pensa que a gente está sozinho, eu queria que você desistisse dessa ideia. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco. Crê nisso e descanse. Confie no seu Senhor. Na hora certa Ele se levantará em seu favor. O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Essa sensação de ausência de Deus pode ser a mais doce e maravilhosa manifestação da sua presença, que se oculta nele mesmo, a fim de nos ensinar a viver e vencer. O silêncio de Deus é uma resposta. É uma resposta, gente. Porque quando Deus silencia, duas coisas Ele pode estar nos dizendo. Primeiro, Ele está dizendo não. Ou então Ele está dizendo espera, aguarda, calma, para, sossega. Segunda coisa que a gente vê é que Deus cuidou de Elias reunindo as forças exaustas do seu servo. Deus reúne tudo aquilo que está dispersado, tudo aquilo que está se exaurindo, tudo aquilo que está esparramado. Deus reúne. Versos 5 ao 8. O sono, a comida eram necessidades imediatas daquele homem. Deus não poderia lhe mostrar sua glória, Deus não poderia lhe mostrar suas bênçãos antes de suprir as necessidades emergenciais na vida daquele profeta, gente. Tudo que ele precisava naquele momento era descansar, era comer, era beber. Com fome e esgotado, ninguém entende coisa alguma. A pessoa fica desorientada. Não dá nem para evangelizar quem está com fome. Quanto mais tentar reorganizar as emoções de alguém que está nessa situação. Então, algumas vezes, quando alguém está em depressão, sua primeira necessidade pode não ser a oração. Mas às vezes a sua primeira necessidade é um bife, por exemplo, pedaço de carne. Que é o caso de Elias. Ou uma cama limpa, relaxante. Vão descansar, vão dormir. Foi o que o anjo do Senhor fez por Elias. Deu-lhe comida, aconselhou-lhe um bom sono, até estas necessidades ficarem realmente resolvidas na vida daquele profeta. Alimentar-se bem, respeitar a necessidade do corpo, da mente, de descanso, de lazer, podem ser fatores decisivos na cura da depressão. Tem gente que precisa, né, gente, está estressado, está ansioso, está não sei o quê, vai pescar. Tem gente que acha que pescar vai tornar mais ansioso, né? Ou então vai tomar um sorvete na praça, vai dar um passeio, vai sorrir com a família. Após o preenchimento dessas necessidades imediatas, Deus começa a tratar as outras áreas da vida do profeta. Deus começa a conversar com o profeta
ele agora tem condições de ouvir, ele agora tem condições de entender. E aí ele passa ali a noite na caverna, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que fazes aí, Elias? Deus lhe faz uma pergunta que revela não um desconhecimento de Deus dos motivos de Elias estar ali, mas uma surpresa ao vê-lo naquele estado, onde parecia que o Deus que lhe dera tantas vitórias, que lhe mostrara tantos milagres, agora poderia tê-lo abandonado. No verso 10, Elias responde e despeja toda a sua autopiedade. Ele diz assim, o profeta no versículo 10, acompanhe por favor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Em outras palavras, ele dizia: Deus, coitadinho de mim, Deus. Oh Deus, coitado de mim, eu fui tão zeloso das coisas do Senhor, mas parece que nada adiantou muito, parece que não surtiu efeito, Deus. A minha causa fracassou, e agora? Eu que sou tão bonzinho, eu que sou tão certinho, sou tão justo, Senhor, eu que faço as coisas tudo direitinho, querem me matar, querem acabar com a minha raça, Senhor. Eles estão me perseguindo. Já ouviu falar isso? Não, né? Vocês nunca ouviram essa frase, né? Brincadeiras à parte. Nós fazemos isso muitas vezes, irmãos. A depressão causa autopiedade, queixas contra Deus, porque nós nos julgamos os únicos certos e esperamos que Deus nos recompense por nossa perfeição. Gente assim se afasta de Deus, gente assim se afasta da igreja, gente assim vê erro em todo mundo, gente assim diz que todo mundo não presta, gente assim se acha justa, santa demais, numa tentativa inconsistente de punir o outro, e quando não muito, punir o próprio Deus. Tipo assim, Senhor, vendo que eu sou assim, me permite passar por isso, então eu vou sair. Pensa, Deus não foi justo comigo, e eu estou de mal com Deus. Ó Deus, estou de mal na panela do mingau. Eu não vou mais à igreja, eu vou ficar em casa, eu vou ficar na minha caverna, eu vou curtir a minha fossa, porque eu sou Deus, um coitadinho injustiçado. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus se ri de cada um de nós. Deus, muitas vezes, dá gargalhadas a nosso respeito. Ainda bem que Ele não desiste de nós, nem mesmo de nós deprimidos. E o verso 11 ao 13, Deus se revela ao profeta. E como é que Deus se revela ao profeta? Vê comigo. Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. E um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui? Essa pergunta, que fazes aqui, é uma pergunta de Deus a Elias, para que ele sentisse a seriedade da vida. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E Deus se revela ao profeta. Deus fala com o profeta.
E nós estamos chegando ao final, dizendo que nem sempre, irmãos, Deus se revela terapeuticamente onde há a manifestação do seu poder. Nem sempre. Nem sempre Deus faz o que faz através de grandes espetáculos. Não. Deus não estava na tempestade, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas estava numa brisa suave, num cicio, quase silencioso. Deus estava ali. Todos esses fenômenos da natureza demonstravam o poder, o grande poder que Deus tem. Mas a obra abençoadora, redentora, restauradora de Deus por uma pessoa nem sempre está numa demonstração do seu poder, irmãos. Nem sempre. Na briga com Baal e seus profetas, o poder de Deus em forma de fogo deixou claro quem Deus é. Mas aquilo não foi capaz de mudar o coração de Jezabel nem de Acabe. Após o episódio do Carmelo, ele continuou cruel, ela continuou cruel. Ele continuou pagão, ela continuou pagã. Ele continuou e ela principalmente continuou violenta, como sempre fora, ou quem sabe ainda pior, depois da manifestação do poder de Deus através do fogo. Mas na brisa do Horebe, Elias percebe Deus e isso vai mudar a sua vida e curar a sua depressão. O Espírito Santo se move de forma restauradora, na leveza, na quietude de um vento suave, irmãos. Meu amado e minha amada, você e eu precisamos aprender. Certamente, não é a demonstração do poder de Deus que muitas vezes você está precisando, porque o poder de Deus faz tudo isso aí, mas nem sempre Ele é tão revelador. Mas às vezes a gente precisa de um Deus que se manifesta suavemente, na brisa. E a gente precisa sentir Ele tocando suavemente a nossa alma cansada, abatida, oprimida, desesperada, e dizendo assim: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Da quietude curadora de sua presença amorosa, é isso que nós precisamos. Fogo, tremores, terremotos, vendavais, grandes manifestações emocionais podem impressionar a alma humana, mas não pode curá-la. Deus, irmãos, é mais importante nessa hora para nós do que qualquer manifestação do seu próprio poder. Ainda que visível de seu grande poder, Deus, a própria pessoa do nosso Deus, a sua suave voz, são muito mais importantes do que o seu poder manifestador, o seu poder grandioso. Ele mesmo é a cura que precisamos. Ele é o poder que precisamos. Então a gente pode clamar a Ele. Quando nós sairmos da nossa própria caverna, Ele vai se revelar a nós. Uma outra coisa que Ele fala também com Elias é que ele não está sozinho. Isso é muito interessante, porque como que é enganoso esse pensamento nosso de que a gente está sozinho, né? De que ninguém se importa com a gente, que ninguém está do nosso lado, que não existe ninguém. Tá? E Deus então fala para ele: olha, tem 7.000 que não se dobrou. Você está pensando que está sozinho? Tem 7.000. E por último, irmãos, Deus dá mais trabalho para Elias realizar. Isso eu acho extraordinário. Eu penso que esse ponto é um ponto que muitas vezes a gente não considera. Versículo 17, 15 a 17. Então o Senhor lhe disse: vai, volta para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre Israel como rei, e Eliseu, filho de Safate. Deus dá um ministério, dá mais trabalho ministerial. Sabe o que Ele está dizendo para a gente? Que a gente não pode parar.
que a gente não pode ficar dormindo o tempo todo, que a gente não pode simplesmente abandonar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pelo contrário, Ele nos diz para a gente seguir adiante. Eu quero concluir com essa frase. Enquanto Elias remoía em seu coração a mentira de que estava sozinho, Deus revela a ele a verdade de que ele não estava só. De que Ele está conosco, de que existem outras pessoas do nosso lado para nos ajudar, de que tudo vai ficar bem. É só a gente simplesmente se colocar à sua disposição para servi-lo. E Ele vai organizar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu peço ao Senhor que aquilo que eu não consegui atingir, não consegui falar, que Ele possa falar através dessa passagem bíblica. E Ele nos deu outra oportunidade de a gente meditar, pensar acerca desse assunto. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?